Graças a Deus. Graças a Deus por mais um dia, 5 horas e alguns minutos. Graças a Deus porque a misericórdia de Deus, a bondade, o amor de Deus. Eu trouxe uma palavra ontem na igreja do apóstolo Eliseu, ali em Tucuruvi, uma rede de homem, só reunião para homem, toda a primeira quarta-feira do mês. Então me convidaram a pregar a palavra de Deus. E essa madrugada o Espírito Santo, ele me acordou para orar. Eu já orei. Eu queria deixar essa palavra registrada para você, amigo, amiga. Desculpa do rosto, mas a gente não acordou ainda. E é bom ouvir a voz de Deus. Eu falei ontem sobre a obediência. Eu falei de Naamã. Naamã era um homem de Deus, no capítulo 5 de 1 Reis. No livro de 1 Reis, no capítulo 5, 2 Reis 5, e Naamã, chefe do exército, do rei da Síria, era um grande homem, diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor Jesus, o Senhor Deus, dará livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E eu expliquei o seguinte: o Naamã era um homem leproso, era um homem guerreiro, porém era leproso por causa do seu orgulho. Naamã recebeu o direcionamento de um profeta para mergulhar 7 vezes no Jordão, no Rio Jordão, e ele não quis mergulhar. Ele não quis por um tempo. Eu expliquei o seguinte: enquanto nós não obedecermos uma voz profética, nós vamos continuar preso, amarrado, leproso. Pode ser pastor, apóstolo, líder, tem que ser obediente à palavra de Deus. A palavra obedecer aos comandos significa responder a um comando. Obedecer aos comandos significa responder a um comando. Obedecer à voz profética do homem de Deus é uma escolha só sua. E eu preguei ontem para os homens. Quando nós não obedecemos à palavra de Deus, nós ficamos presos no mundo espiritual. Quando a gente não obedece à voz profética que está acima de nós, porque nós temos uma voz profética, que é a voz do nosso líder. Nós temos que obedecer. Se nós não obedecer os nossos líderes, quem é que vai nos obedecer? Se nós não obedecer os comandos do nosso líder, quem vai nos obedecer? Então Naamã, enquanto ele não obedeceu, ele continuou doente, ele continuou enfermo, ele continuou com seus problemas. Mas quando Naamã obedeceu, acabou. Tornou-se um homem novo, completamente restaurado, curado. E essa palavra é para mim e é para você. Se você diz, eu creio em Deus, ele diz, por que você me chama Senhor, Senhor, e não obedece o que eu falo? Meu querido, minha querida, você tem que obedecer. Você tem que obedecer. Eu tenho que obedecer. Ou você obedece os comandos de Deus, ou você vai continuar aí, amarrada, presa, doente, enferma. Quantas vezes o homem de Deus fala, faz tal coisa e você não faz? O profeta diz, mergulha 7 vezes.
Quantas vezes o homem de Deus diz, faz uma campanha de fé conosco, 7 semanas, 7 sexta-feira. Faça isso, faça 7 orações, faça 7 jejuns. E a pessoa não faz. Quem não recebe comando não é abençoado. Continua amarrada, presa. É claro que o Espírito Santo vai continuar falando com você, porque ontem nós estávamos lá na rede de homens rompendo as barreiras da fé. Eu dei o exemplo daquela mulher. Ela rompeu o silêncio de Jesus quando ela pediu para Jesus libertar sua filha em Mateus 15, 21 ao 28. Diz a Bíblia que ela clamou e Jesus não respondeu palavra. Jesus não respondeu palavra. E eu disse, muitas vezes nós vamos clamar e Deus não vai responder palavra para ver se nós vamos continuar obedecendo. E ela continuou clamando, até no versículo 28, diz que Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé, vai porque tua filha está livre. Jesus queria saber se aquela mulher ia obedecer ou não. Muitas vezes Deus está esperando as nossas atitudes, se vamos obedecer sua palavra ou não. Fico com essa palavra, que o Senhor fale mais contigo, em nome de Jesus.